Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 4. Nesse mês, nós temos ouvido algumas ministrações acerca da humildade. É um tema importante, não é? E nós pretendemos tratar sobre essa temática dentro desse texto. Daniel, capítulo 4. Peço a participação dos irmãos para lermos juntos todo esse capítulo. Vamos ler? Vou ler os versos ímpares, eu peço que vocês leiam os pares, tá bom? O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles.
Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ao cabo... Tá desculpado. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo,
exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém, queridos. Vamos orar? Peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite, apesar de nós, da fraqueza do ministro, da fraqueza daqueles que ouvem, de tantos pensamentos que podem nos perturbar e tirar a nossa atenção. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar. Confiados, Senhor, no teu grande poder, e ao mesmo tempo gratos por essa oportunidade, Senhor. Nós pedimos humildemente que possamos, assim como Nabucodonosor, Senhor, te exaltar e reconhecer, Senhor, o teu poder, a tua grandeza. Olhando para Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, por intermédio da tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. No final da década de 70, início dos anos 80, um time de futebol no Brasil começava a despontar no cenário esportivo nacional. Quem era esse camisa 10? Final dos anos 70, início dos anos 80. Um time que teve muito destaque desde lá. O nome do camisa 10 eu vou dizer, vai ficar mais fácil. Mauro Shampoo. Descobriu? É o Ibis Esporte Clube. Se você entrar numa rede social desse time, vai estar estampado lá, de maneira muito orgulhosa, o pior time do mundo. Deixa eu contar um pouquinho dessa história para vocês. Esse time foi fundado em 1938, era um time de uma empresa têxtil, que depois se profissionalizou, lá no início, nos anos 30, nos anos 40. E aí, a arrancada rumo ao insucesso começou no final da década de 70, quando eles começaram a competir lá no Campeonato Pernambucano. É um time de Paulista, né? Cidade de Pernambuco. Veja a campanha. Em 1979, eles disputaram 12 partidas e foram 12 derrotas. Em 1980, as coisas melhoraram. Eles conseguiram uma vitória em 18 jogos. Eles tomaram 88 gols nessa temporada. Um gol a cada 19 minutos. Em 1981, eles conseguiram um empate em 11 jogos. Em 1983, a revista Placar, uma das revistas de maior destaque esportivo na época, destacava em suas manchetes, Ibis, pior time do Brasil. Começava aqui esse insucesso começava a entrar em destaque, né, no cenário nacional. Foram 3 anos e 11 meses sem ganhar uma mísera partida de futebol. Quase 4 anos, 55 jogos sem vencer. Em 1991, a glória em glória, eu não sei como dizer, se é glória ou em glória, eles foram parar no Guinness Book como o pior time do mundo. Eles se orgulham disso. E, vez por outra, eles conseguem fazer uma boa campanha. Por exemplo, em 2017, jogando a Série B lá do Campeonato Pernambucano, eles conseguiram 4 vitórias. Estava em ascensão. Houve protesto dos torcedores. E eles pediram para a diretoria ser demitida. Isso faz parte de uma campanha de marketing. 2020 mostrou que, numa pesquisa internacional, que o Ibis Esporte Clube ele despontava como o 4º time com maior engajamento no Twitter, justamente por causa dessa fama de pior time do mundo. Mas vamos falar sério. A gente não gosta de falar sobre nossas derrotas. É difícil a gente olhar no boletim da igreja e dizer assim, eu dou graças a Deus porque eu fui reprovado. Não é comum. O pastor Flauber faz isso, mas não é comum. Ou se você é rebaixado no trabalho, você posta lá numa rede social. Ou se você foi demitido. Ou se você tirou nota baixa na escola. O oposto é verdade. Quando nós somos exaltados, gostamos de divulgar. Quando nós entramos em destaque, quando na empresa nós somos revestidos de glória ou reconhecidos pelo nosso trabalho,
Ou quando lá no trabalho, na universidade, a gente consegue um êxito, ou uma formação, ou passar no mestrado, ou concluir um doutorado. Geralmente, eu não estou julgando quem louva a Deus por essas coisas. Mas eu queria mostrar que o nosso coração é muito mais tendencioso a exaltar e a destacar as nossas vitórias do que as nossas derrotas. Por que isso acontece? Geralmente, por causa do orgulho do nosso coração. Esse texto que nós lemos fala sobre o rei Nabucodonosor, um famoso rei da Babilônia. Ele escreve uma carta para o seu reino, um reino vasto, por sinal, mais poderoso da terra na época, contando uma grande derrota que sofreu, uma grande humilhação. Eu queria que você acompanhasse comigo esse texto, eu quero mostrar para vocês, pela graça de Deus, que Deus fere o orgulho humano para lhe dar a oportunidade de salvação. Deus fere o orgulho humano para dar ao homem oportunidade de salvação. Quero ver isso em 3 partes. Primeiro, mostrando que a natureza humana ela é orgulhosa, inerentemente. A natureza orgulhosa é inerente ao pecador. Deixa eu retratar aqui. A natureza orgulhosa é inerente ao pecador, ou seja, faz parte da natureza humana o orgulho. No segundo lugar, o orgulho precisa ser ferido, e Deus faz isso. E, finalmente, quero mostrar que o orgulho ele precisa ser confessado para que haja salvação. Vamos seguindo aqui. Veja, a primeira coisa é mostrar, esse texto nos mostra a natureza orgulhosa, que faz parte do coração do homem pecador. E isso já está presente desde lá do Éden, quando nós nos viramos as costas para o Senhor nosso Deus. Nosso coração foi tomado de diversas mazelas. E o nosso coração foi tomado pelo orgulho. Veja que o povo de Israel aqui, se nós pensarmos um pouquinho nesse cenário histórico, nesse contexto histórico, Israel estava sob o domínio de Babilônia. E por que Nabucodonosor dominava sobre Israel? Esse é um período de exílio para o povo hebreu, que tinha sido levado ao cativeiro lá no ano de 605 a.C. Na verdade, começaram aqui uma série de 4 investidas do rei Nabucodonosor, levando quase boa parte dos hebreus para a Babilônia. E veja que em uma dessas levas foi parar lá na Babilônia Daniel e os seus 3 amigos. Por que isso aconteceu? Por que Israel foi humilhado? Por causa do orgulho. Porque negou-se a reconhecer e a se dobrar diante do Senhor, seu Deus. E por isso Israel foi humilhado. O próprio Deus, é importante nós entendermos isso, foi o próprio Deus quem levantou Babilônia, Nabucodonosor, para pisar Israel. Estava tudo dentro do domínio do Senhor. É Ele quem disciplina e é Ele quem levanta os agentes disciplinadores. E depois Ele disciplina a quem disciplinou o povo dele. Está tudo dentro do controle soberano do Senhor. Veja que essa é a única passagem na Bíblia escrita por um não hebreu lá no Antigo Testamento. Porque é uma carta, como eu comecei a falar para vocês, que é uma carta desse rei Nabucodonosor, mostrando um momento de humilhação que ele passara pelas mãos desse Deus de Israel. É uma experiência humilhante, todavia marcante para o seu relacionamento com Deus. O versículo 1 mostra que ele estava bem tranquilo. Veja lá. Aliás, não é o versículo 1, gente. Deixa eu me situar aqui. Se vocês acharem... 4, né? Tá bom. Obrigado. No versículo 4 vai dizer: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Veja, ele estava tranquilo no seu palácio, ele estava feliz. Isso tem a ver com a sua situação, a situação do seu reino, a sua situação pessoal,
a sua situação enquanto monarca. Veja que ele tinha sob o seu domínio quase o mundo inteiro da época. Era uma superpotência. Então, era alguém que, de certa maneira, orgulhosa e tranquila, estava feliz no seu palácio. Então, dessa forma, ele quer nos mostrar a sua situação de tranquilidade e de certa paz. Ele tinha motivos para isso. Então, esse rei, ele era exaltado como um Deus. E ele recebe esse tratamento de Deus, dizendo assim, o rei que vive eternamente, né? Uma alusão a uma entidade divina. Então ele recebia esse tipo de elogio. Ele era um tirano que não gostava de ser confrontado. Talvez você se lembre da história que Misael, Ananias e Azarias, um dos 3 amigos de Daniel, foram levados para a Babilônia em determinado momento, quando eles se negaram a se dobrar perante a imagem do rei Nabucodonosor. O que foi que Nabucodonosor fez? Ele ficou irado. E ele mandou jogar esses 3 amigos de Daniel, aonde? Na fornalha de fogo. Ardente, como diz, né? Ele queria que esses amigos de Daniel sofressem, morressem, porque eles se negaram a dar glórias a Nabucodonosor, ao rei. Ele teve um sonho. O texto vai nos mostrar esse sonho. Um dos sonhos que ele teve, em um capítulo 2 ou 3, ele teve outro sonho. Mas nesse sonho, que nenhum sábio tinha sido capaz de revelar, somente Daniel, aparece mais uma imagem desse rei opulento. Ele é como uma árvore no centro da terra, e ele vai ter esse sonho quando ele está tranquilo lá no seu palácio, e ele deita e ele tem um sonho. Que sonho é esse? Há uma árvore no centro da terra, e que é vista por todos os povos, e o seu topo chega até o céu. Essa grande árvore, ela sustentava o mundo com seus frutos. E esse sonho, irmãos, retrata muito bem a importância desse rei. Ela era uma árvore frondosa que chegava até os céus e que todos recebiam descanso, achavam descanso e alimento nela. Esse rei, no entanto, já tinha ouvido falar sobre um outro rei maior do que ele. Através de Daniel e seus amigos, a gente percebe isso ocorrendo várias vezes. E tinha até esboçado um certo reconhecimento desse senhorio, desse poderio, desse Deus de Israel. Ele mesmo, nas suas palavras, disse que esse Deus era o Deus dos deuses e Senhor dos reis. Veja se não é isso no que diz no versículo 47 do capítulo 2. 2:47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ele reconhece quando Daniel interpretou o primeiro sonho dele, mas nessa passagem ele vai falar sobre esse Deus, mas ele vai dizer: ele é o vosso Deus, não o meu Deus. É o vosso Deus. Ele reconhece a grandeza, mas não como sendo o seu Deus. Não ocorre isso muitas vezes? Alguém que olha para o Deus Todo-Poderoso, reconhece a sua grandeza, reconhece de certa forma o seu poder, mas ele vai dizer: não, mas é o Deus dos crentes, ou alguma coisa do tipo. Quando viu o livramento que Deus tinha dado a Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo, ele disse, lá no capítulo 2, versículo 28, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E faz até um decreto, irmãos, condenando aqueles que blasfemassem contra o Deus dos hebreus. Veja, até um decreto ele estabelece a lei. É alguém que diz, não há outro Deus, mas ele é o vosso Deus até aqui. Ele viu coisas grandiosas. Ele também viu Daniel e seus amigos numa atitude de humilde confiança em Deus. Porque todas as vezes que aparecem esses personagens diante de algum episódio, quando Daniel revela os sonhos, ele sempre exalta o Senhor Deus, dizendo assim, é esse Deus que revela mistérios.
Ou seja, ele tinha diante dele uma revelação, de certa forma, desse Deus de Israel. Ele veio com os seus próprios olhos e via a atitude humilde de Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, o Beltesazar. Ele conseguia ver todas essas coisas. No entanto, o seu coração ainda não tinha sido quebrantado por Deus, mesmo tendo visto coisas grandiosas. Sabe por quê, irmãos? Porque o orgulho é o estado de rebelião contra Deus. O homem natural, ele se nega a se prostrar diante desse Deus Todo-Poderoso. Ele não reconhece o seu poderio. Ele rejeita a glória de Deus, porque há outro Deus em seu estômago, ou há outro Deus em seu coração, que rivaliza contra o Deus Todo-Poderoso. E o que é que impede um homem de se prostrar? O que é que impede uma pessoa de se prostrar diante de Deus e confessar o seu senhorio? Senão o orgulho. Isso acontece. Mesmo aqueles que já tiveram essa experiência de terem tido esse orgulho quebrado em seu coração através do novo nascimento, até mesmo esses podem incorrer em algum momento de orgulho, alguma época. Né? A parte da nossa igreja leu um livro do Jerry Bridges, que me lembre o nome, Pecados Intocáveis. Né? Hoje está bem participativo, né? Obrigado, irmão. Vocês estão bem. Não me deixem sozinhos, por favor. Vocês viram que o estado hoje está difícil para mim, né? Ele vai condenar quatro tipos de orgulho que ocorrem entre os crentes. Orgulho do moralismo, doutrina correta, realizações e espírito livre. Veja, algumas delas, por exemplo, para falar sobre o orgulho do moralismo, que é aquele orgulho de ser um observador da lei e de fazer tudo aquilo que a lei estabelece, ele vai nos mostrar uma forma da gente se proteger da superioridade moral. Como a gente se protege? Entendendo que é só pela graça, que você não está na mesma situação. E aqui é num estado de comparação com outra, em que você pode olhar assim, dizendo assim, esse camarada, ele não segue os mandamentos de Deus. Então isso pode trazer um certo orgulho para o nosso coração. Como é que a gente combate isso? Ele vai nos mostrar, só pela graça que nós não estamos na mesma situação. Gratidão a Deus ao invés de orgulho. Outra coisa interessante é se identificar com o povo. Daniel é um exemplo extraordinário nesse aspecto de se identificar com o povo. Tem uma oração que Daniel faz ao Deus Todo-Poderoso, que no capítulo 9, em vários momentos nessa oração, Daniel, ele ora em nome do povo e se incluindo nesse povo que estava distante desse Deus. Por isso, ele vai, nas suas palavras, dizer no versículo 4 do capítulo 9, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 5, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E todo momento ele vai falar isso. No verso 6, e não demos ouvido aos teus servos. No verso 7, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê. Veja que Daniel, nós conhecemos a história de Daniel. Se tinha um remanescente fiel em Israel, na Babilônia era Daniel. Um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus. Mas quando ele ora, ele se insere. Ele faz parte do povo. E ele diz, Senhor, a nós pertence o corá de vergonha. Ele não faz que nem o fariseu orando, dizendo assim, Senhor, tu sabes que eu não sou igual a esse povo. Mas Daniel diz, eu sou igual a esse povo, Senhor. Veja que atitude importante nossa, para combatermos o orgulho do moralismo. O orgulho doutrinário. A nossa doutrina é melhor. Paulo vai nos mostrar, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, no que se refere, na parte final, ele diz assim, o saber ensoberbece, mas o amor edifica.
Veja que é a tendência daquele que usa esse conhecimento sem a piedade, sem a devoção, sem a humildade. O que é que um conhecimento sem humildade é capaz de produzir no nosso coração? Soberba. Soberba. O orgulho pelas nossas realizações. O intelecto, os talentos, as habilidades, a saúde, aquele atleta, né? As oportunidades de bons resultados que vieram, tudo isso vem de Deus. Tudo que temos e nos capacita a ser bem-sucedidos, nós recebemos de Deus. E esse movimento nós precisamos fazer do nosso coração, porque nós estamos muito perto da queda. O nosso coração, ele gosta de aplausos. E se não recebemos os aplausos, nossa autoestima fica lá embaixo, né? E nós começamos a ficar no efeito sanfona, no nosso orgulho. Porque se não recebemos elogios, a nossa autoestima fica baixa. Se a gente recebe um elogio, parece um balão que está nas alturas. Como é que a gente evita esses extremos? Aos pés do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que toda boa dádiva vem dele. Será que nós exaltamos demais os nossos feitos? Ou os feitos dos nossos filhos? Sem reconhecer o favor de Deus que nos possibilitou o sucesso? Em determinada passagem da Escritura, mostrando o trabalho de um servo, alguém que executou bem a sua tarefa, mas que no final ele diz: eu sou um servo inútil. E é isso que protege o nosso coração, não negando os feitos que fazemos, não negando aquilo que Deus nos proporcionou, mas semelhantemente ao centurião, que a gente vê lá no capítulo 7 de Lucas, que ele reconhece muito bem o seu lugar. Ele diz: ele não se acha digno de ter com Jesus. Então ele pede para que anciãos judeus vão até Jesus clamar pelo seu servo. Mas na mesma passagem ele vai dizer: eu sou um centurião e eu tenho debaixo das minhas ordens, eu sei o que é dar ordens. Então é alguém que tem muito equilíbrio quanto a essas coisas, mas que no entanto tem um coração humilde. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar para vocês, meus irmãos. Nosso coração, ele é naturalmente voltado, tendencioso para o orgulho. Por isso a gente precisa estar sempre vigilante. A segunda coisa é que esse orgulho ele precisa ser ferido. Isso dói, não é? O orgulho ferido machuca, mas é necessário. Deus revelou o sonho a Nabucodonosor por intermédio de Daniel. Deus deu essa capacidade a Daniel. A interpretação é bem simples. Já até adiantei para vocês. Quem é a árvore? A árvore representa o rei. E a sentença aqui é cruel. Ela terá de ser cortada, ficando somente o toco e molhado pelo orvalho. A árvore que tinha chegado ao céu, agora tem um santo jardineiro com a tesoura. Ele vai podar essa árvore. Ou o anjo da serra elétrica. Né? O anjo da serra elétrica. O que é que ocorre aqui? Tudo que chega ao céu, que não for por meio de Jesus, ele corta. Lembra da Torre de Babel? Chegou até o céu. Deus escuta aquele burburinho e confunde lá a língua dos homens. Essa obra não prospera. Versículo 24 vai dizer que, falando sobre a interpretação do sonho, Daniel vai dizer: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Tudo isso, irmãos, era uma ameaça. Era a interpretação desse sonho. Tanto é que Daniel ele vai fazer até um apelo para que o rei se arrependa dos seus feitos. Verso 27, ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade.
Ou seja, era uma ameaça, era uma profecia com um tom de ameaça, o que nos mostra que muitas vezes as profecias elas têm essa finalidade. A pregação ela tem essa finalidade. Ela exorta, ela mostra que há um Deus justo e que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Então essa é uma oportunidade, é um apelo ao coração do homem para que ele seja humilhado, para que ele se humilhe na presença de Deus. Veja que ainda é uma oportunidade. O aviso para o rei é para que ele pare de se orgulhar e olhe para os seus pecados. Eu queria que vocês percebessem essa imagem. No final a gente vai trazê-la de volta. Que é o quê? No início mostra um rei passeando pelo seu palácio, né? Vendo todos as obras das suas mãos e se exaltando, dizendo assim, puxa vida, eu fiz tudo isso. O jardim suspenso da Babilônia, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Veja, ele está contemplando a sua própria obra. Quando Daniel o exorta, ele diz assim, é melhor você olhar para o seu pecado. É melhor você olhar para o seu pecado do que para as suas obras. Se o rei se humilhasse, Deus não precisaria humilhá-lo. Se você se humilhar, Deus não precisa entrar com a tesoura do céu. Só que é difícil se humilhar, não é? Eu não sei para vocês. Para mim é uma tarefa difícil. A Bíblia vai falar de alguém que humilhou a si mesmo. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele humilhou a si mesmo. Não tomando como usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou. No entanto, meus irmãos, é tão difícil nós nos humilharmos. Por isso Deus vem de maneira graciosa, em amor, tratar com o nosso coração, nos humilhando. O que é que ocorre? O tempo passa, passou-se 1 ano. O que é que acontece com Nabucodonosor? O que é que acontece com a gente depois que a gente ouve uma pregação, depois de algum dia, geralmente a gente se esquece. Eu espero que você não esqueça, por favor. Mas ele se esqueceu da profecia. Foi um sonho, ele ficou aterrado. Assim, ele perdeu uma noite de sono. Mas passou 1 ano, né? Nada aconteceu. Então, ele voltou a se orgulhar. Porque o orgulho, ele não tira férias, gente. Ele vai, mas ele volta. Aquele velho orgulho que você venceu, ele pode voltar. E pode tentar seu coração novamente. Ele passeava de novo sobre o palácio real da cidade. E ele diz, no verso 30. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Veja, ele fala, eu edifiquei com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. O que é isso? Isso é uma doxologia humanista. Ele queria que cantassem para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele queria ouvir essa canção. Aí vem a queda. Porque é assim que acontece. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Como a glória humana ela é fugaz, como ela é rápida, como os 15 minutos de fama, eles passam tão rapidamente. O rei fica desajuizado, é um estado de bestialidade, perde o juízo completamente. Vai ter com os animais, e vai dizer lá que o seu cabelo cresce, as unhas crescem, ele fica com um aspecto assim, bestial. O texto não se debruça a dizer o que é que o rei tinha. Ele perdeu o juízo porque essa era uma sentença divina. Momentaneamente isso acontece com ele. Tiago 4,6 nos diz, Deus resiste ao soberbo. É verdade. Deus resiste ao soberbo. Aqueles que dizem que são, que podem,
que têm primazia, que querem ter destaque, esmagando o seu próximo e desconsiderando que há um Deus no céu. A esses Deus resiste com seu coração soberbo. No entanto, ele dá graça aos humildes. Esse dar graça aos humildes que Tiago nos mostra é uma esperança para a gente. Porque nós somos, eu falei para vocês ainda agora, naturalmente soberbos, orgulhosos. Mas Deus dá graça aos humildes. E Ele mesmo transforma o coração do soberbo e abate o soberbo. Isso é maravilhoso. No verso 26 do texto que nós estamos meditando, diz assim: quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. O que é que Deus vai mostrar a Nabucodonosor? Que o céu domina. O céu deve dominar o seu coração, o céu deve dominar as suas prioridades, o céu deve dominar o seu ser. O que é que Deus vai fazer na vida de Nabucodonosor? O que é que Ele deseja fazer em nossa vida? Tirar o eu, o meu e minha. Ele quer colocar o dele, por ele e para ele. Terceira coisa para vocês, para a gente meditar aqui, finalizando. O momento do orgulho confessado. Depois de 7 tempos, essa é a expressão que vai mostrar no verso 32, ele seria expulso dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Como, no hebraísmo é como se fosse um tempo completo, um tempo perfeito. Não sabemos se 7 semanas ou 7 meses, mas é um tempo perfeito. O que Deus tinha para fazer, Ele determina, eu vou fazer durante esse período. Há quanto tempo Deus tem trabalhado na nossa vida, hein? Às vezes meses, anos, nos quebrando, né? Às vezes é um processo que dura tanto tempo, né? Deus vai nos humilhando, e você vai percebendo, você vai ficando quebrado, o seu orgulho vai sendo destruído. É esses 7 tempos aí, Deus trabalhando no nosso coração, para que Ele seja tudo em nós. Mas você vai escapar. Nós vamos escapar. No fim daqueles dias, olha o que acontece no verso 34. Eu falei para vocês que Nabucodonosor olhava para si mesmo, contemplando as suas obras. Aí Daniel diz, Nabucodonosor, é melhor você olhar para o seu pecado. Ele não quer olhar para o seu pecado. Aí Deus o quebra. Aí olha o que diz o verso 34. Mas ao fim daqueles dias, vamos ler juntos? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Eu pergunto a vocês, para onde Nabucodonosor olhou? Levantei os olhos ao céu. O que Deus faz na nossa vida é justamente para que a gente tire os olhos das nossas obras, para que tiremos os olhos dos nossos feitos, para que olhemos para o nosso pecado, mas não caímos em desespero como se não houvesse esperança, mas ainda há um toco, ainda há esperança, ainda há raízes ali, para que a gente olhe para o céu. E para que a gente reconheça a glória de Deus. Isso é maravilhoso. É um processo difícil, mas necessário. O rei que começa olhando para si, para os seus feitos, que canta seus feitos, agora exalta o Deus eterno, ele direciona a doxologia para quem é de fato digno de receber a honra e o louvor. E nota a repetição que ocorre nesse texto, no verso 34, no verso 35, ele fala que eu bendisse o Altíssimo. Veja que quando eu entro em cena agora, a primeira pessoa é para o quê? Para mostrá-lo prostrado diante do Senhor. Eu bendisse, não a mim mesmo, não aos meus feitos, mas ao Altíssimo. Eu louvei, eu glorifiquei, ao que vive para sempre. Vocês sabem como era o tratamento real?
Ó rei que vive eternamente. Aí agora ele está olhando para o Deus de Israel e dizendo assim, o rei que vive para sempre. Não sou eu, mas o rei, Deus de Israel. Esse vive para sempre. Esse tem um domínio eterno. Essa é a doxologia do nosso coração. Por isso ele começa essa carta que é direcionada ao reino, dizendo quão grandes são os seus sinais. Alguém que costumava olhar para os seus grandes feitos, agora diz, grandes são os seus sinais. E quão poderosas as suas maravilhas. Olhar para Deus agora, ele usa o superlativo de maneira correta. Grande é o nosso Deus. O seu reino é sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. Aí no verso 17 ele diz, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens ele constitui sobre eles. E no verso 25 ele diz, até que conheças que o Altíssimo, Daniel falando, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Veja que, qual é o propósito aqui? Mostrar que nós devemos glorificar a Deus. Mostrar quem é o verdadeiro rei. Mostrar quem é o verdadeiro Senhor da nossa história e da história do mundo. O que é que Nabucodonosor faz? Ele exalta a Deus publicamente. Essa carta é endereçada aos mesmos que foram convocados para se dobrar perante a sua imagem. Quando ele coloca lá, fica revoltado, irado contra os amigos de Daniel, porque eles se negam a se dobrar perante a sua imagem de ouro, a sua estátua de ouro. Agora é esse mesmo rei, divulgando outra carta para todo o reino, falando da grandeza desse Deus poderoso. A confissão sincera que marca um verdadeiro arrependimento. Como isso é importante. Martinho Lutero, um pastor do século XVI, importante na época da Reforma e até hoje, né, pelo seu legado, ele diz assim, Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for nada, Deus nada poderá fazer por ele. Eu pergunto a você, quem é você? O que é que Deus pode fazer por você? Preciso que reconheçamos a nossa condição. Somos pó. Então, irmãos, qual a nossa esperança? Já que o nosso coração é totalmente orgulhoso, naturalmente orgulhoso, precisamos ser feridos por Deus, até que confessemos os nossos pecados e reconheçamos que Cristo reina sobre nós. Esse é o tempo. É um tempo perfeito. Mas ele passa rapidamente. Como vemos Jesus de maneira tão graciosa nesse texto? Veja no versículo 17. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Quem é o mais humilde dos homens? Quem é o mais humilde dos homens? Quem é o servo por excelência? Cristo Jesus, que sendo Deus vem a essa terra, se humilha, deixando a sua posição de Deus, continuou sendo Deus, obviamente, mas ele não toma para si a sua prerrogativa divina, mas ele se humilha. Deus concede o seu reino ao mais humilde dos homens, a Jesus Cristo. Esse, o reino da terra e do céu, o reino eterno, pertence a Jesus Cristo. E deixa eu dizer uma coisa, que esse reino, ele partilha com os humildes de espírito, como diz lá em Mateus no capítulo 5. Os pobres de espírito. Se você é humilhado, se você já foi ferido por Deus e reconhece o senhorio de Cristo, esse reino de Cristo pertence a você. Se você se prostrar diante de Cristo, não precisa ter medo de pesadelo. A gente não fica meio assim paranoico, né? E se eu perder meus bens? E se eu perder a minha glória? E se a minha árvore não for podada, mas se ela for cortada pelo tronco? E se não sobrarem nem as raízes, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser do meu nome? O que é que vai ser da minha história? Quando nós descansamos no Rei,
Quando nós exaltamos o Rei, nós podemos descansar. Nós podemos até perder. E a gente até se alegra, eu sou o pior time do mundo. Isso é o de menos, o nosso nome é o que menos importa nessa história. Porque o nosso reino vai passar. O reino passa quando o desemprego chega. Quando o irmão mais novo nasce, aí você perde aquele lugar de destaque, de queridinho. O reino passa quando a velhice chega, ou a doença chega. O reino passa quando o recorde é quebrado. Quando alguém mais hábil chega na firma. Quando alguém mais talentoso chega no grupo de música. O reino passa, os nossos pés são de ferro, mas eles também são de barro. O reino passa. Mas o domínio de Deus é um domínio eterno, que jamais passará. Seu reino nunca terá fim. Nunca terá fim. No Salmo 19, versículos 13 e 14, diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quando reconhecemos o senhorio de Cristo, nós podemos estar um dia sendo exaltados e reconhecidos. Nosso coração vai estar protegido. Ou em outro momento a gente pode ser esquecido pelos homens e humilhado por outros. Nós sabemos muito bem quem é o Rei. E nós sabemos que o reino passa. Mas o reino de Cristo é eterno. Houve um homem lá do século XVII, XVIII, um músico chamado Johann Sebastian Bach, muito proeminente na música, um erudito também, muito voltado para a música sacra. E ele tinha uma curiosidade: todas as vezes que ele compunha uma partitura, ele escrevia nessa partitura 3 letrinhas, SDG. Sabe o que significa? Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Que essa seja a nossa doxologia. Que essa seja a nossa assinatura. Glória somente a Deus. Que afinal de contas, só Ele é digno de ser louvado. Por ter quebrado um coração tão orgulhoso como o meu. Ter me dado parte nesse reino tão glorioso. Vamos orar? Senhor, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. Todas as vezes que esboçamos qualquer tentativa de orgulho próprio ou de uma exaltação pecaminosa, o Senhor nos fere para o nosso bem. Mas nós queremos nos lembrar nessa noite daquele que foi ferido sendo o mais humilde dos homens. Ele foi ferido por causa do nosso orgulho. Mesmo sendo o mais perfeito, ser divino, ele se humilhou. Ele humilhou a si mesmo. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, sendo Deus que é. Nós não queremos, Senhor. Não queremos, Senhor, ocupar ou tentar ocupar um espaço que não é nosso. Mas queremos que o Senhor seja entronizado em nosso coração. Não eu, não meu, mas todas as coisas para ti, Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ao Senhor seja a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos cantar?